E aí, pessoal, tudo bem? Olá a todos. Então, vamos ver agora, vamos ver a disciplina que é Educação Artística, artes, né? Por que que essa disciplina ela também é muito importante? Por que que ela faz parte do currículo escolar, né? O que que a disciplina de Educação Artística ela transmite? Por que que a gente tem que aprender educação artística? A gente sempre, né? Quando inicia a primeira parte de cada disciplina, sempre inicia com essas perguntas, né? Que essas perguntas elas às vezes ficam muito sem respostas, então são perguntas que elas devem ser respondidas, né? Então é que fala, né? Que qualquer disciplina que se estuda, sempre ocorre aquela polêmica de o aluno chega e dizer por que que eu tenho que aprender tal disciplina X, Y, Z, por que que eu tenho que aprender, o que que isso vai fazer parte da minha vida, né? Então vamos ver o que que o professor de artes, né, de educação artística, ele pode fazer, o que que ele pode fazer para iniciar, como é que ele pode iniciar a educação artística no primeiro dia de aula, pode ser no primeiro dia de aula do ano letivo ou no primeiro dia de aula, quando o professor ele sai, por exemplo, de uma escola, vai para outra escola, e quando ocorre essa transferência de escola, ou então quando você tem novas turmas, né, na mesma escola, o que que acontece? Aí tem sempre que passar para o aluno por que que ele está estudando aquela disciplina. Porque explicando isso, já começa a dar a primeira impressão, já desperta o interesse do aluno, tá? Então, o que que acontece? Muitas vezes, quando a gente olha assim, poxa, mas arte de educação artística, por que que tem que ter arte na escola, essa disciplina? Por que que essa disciplina, ela está ali vamos dizer assim, no rol tem que ter reprovação? A gente tem que colocar na cabeça sempre que o professor conversando com os alunos que não, qualquer disciplina reprova. A gente tem que colocar essa ideia na cabeça, tá? Então, a educação artística não é diferente. A educação artística, de artes, também reprova, tá? Então, o que que acontece? Porque quando a gente fala aula de arte, educação artística, a gente sempre leva para aquela a ideia de fazer um trabalho manual, de fazer trabalhos artísticos, né? Fazer pinturas, de trabalhar com artesanatos em sala de aula, escola. Isso aí já é feito muito, né, quando se inicia a primeira fase do ciclo escolar, né? Por exemplo, quando acontece muito no jardim de infância, quando é apresentado para as crianças, né, nas primeiras idades, né? Vamos dizer assim, de 3, 4 anos, 5 até 6 anos de idade, são apresentados o quê? Desenhos que são feitos, quando são feitas pinturas. Aí a gente fica perguntando, para que serve? Qual é o objetivo da criança estar lá fazendo pintura? Por que que tem que fazer pintura? É apresentado desenho, são colocados também jogos educativos, tá? Então, tem que entender que tudo isso é para despertar, para desenvolver o raciocínio que o aluno vai utilizar no futuro, né? Quando ele for prestar atenção numa aula relacionada com números, para fazer operações aritméticas, algébricas na aula de matemática, ou então quando vai fazer uma interpretação de texto na língua portuguesa, e que precisa, né, de todos esses pré-requisitos, né, que a educação artística fornece. A educação, não só a educação artística, como também a educação física também fornece, né, todo os recursos para que você desenvolva o raciocínio. E aí, quando você vai prestar atenção em qualquer aula que for, qualquer aula de qualquer disciplina, você vai conseguir assimilar mais o conhecimento. Então, a educação artística ela também contribui para isso, né? Com a finalidade de você ter desenvolvimento cognitivo, né? Desenvolver o conhecimento para você ter o raciocínio, para você aprender qualquer assunto de uma maneira mais rápida, tá certo? Então vamos ver aqui. Vamos ver então nessa primeira parte, né? Na educação artística, então já deixando claro que aqui no espaço, aqui abaixo, já está disponibilizado todas as outras partes, tá? Da educação artística, né? De como iniciar a aula de educação artística, para os professores, né, de artes, eles terem noção de como é que eles podem iniciar a aula artística da maneira que já desperta o interesse do aluno logo no primeiro dia de aula, tá? Então vamos ver aqui o que que acontece, ó, aqui você tem, ó, tá aqui, né? Vamos ver aqui para cá que é melhor, né? Aqui, ó, pronto. Aqui você tem, tá lá como iniciar a aula de educação artística, né? Artes. Por que ensinar artes na escola? E aqui você tem qual é a finalidade principal, né, de arte, né, de educação artística. Aí você tem por que deve fazer parte do currículo escolar. Por que, que deve fazer parte do currículo escolar?
E por que eu preciso de arte, né? Então vamos ver como é que é isso, né? Então, você ver que assim, que para os mais leigos, né, que precisam ter conscientização, né, quando se faz questionamento do tipo, né, assim, pergunta-se: "Ah, para que eu vou precisar de arte na minha vida, né?" E o que mais, assim, aí o professor, se acontecer a vez do aluno perguntar, assim, ou então quando o professor pergunta, assim, pergunta: "Turma, por que vocês precisam de arte na vida de vocês?" E pode acontecer de um aluno responder, perguntar, fazer a pergunta antes do professor, porque tem sempre aqueles alunos que questionam, 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 né, qualquer disciplina que for, tudo com a desculpa de não querer aprender, né? Aí coloca esse defeito na própria disciplina e ele não faz ideia, ele não faz ideia do que a disciplina pode favorecer para a vida dele, né? Quando o aluno, principalmente, ele inicia, né, logo nas primeiras séries, né, com aula de artes, tá? Então, isso aí logo também lá nas primeiras séries, como eu havia falado, tem que ser falado também. Tem que ser muito desenvolvido para poder despertar o interesse do aluno. Então, você vê que aí se acontecer às vezes de um aluno perguntar por que eu vou precisar de arte na minha vida, por que eu estou aprendendo isso, aí o professor, por exemplo, vamos dizer, dica, né? A gente dá essas dicas assim, por exemplo, a dica é que se o professor ele pode revidar, né, com a seguinte pergunta. É a mesma coisa que eu te perguntar, por que você precisa se alimentar, né? Por que você precisa beber água, né? E por que você precisa ir à escola estudar? É a mesma coisa. Então, se o aluno perguntar isso, então você faz essa pergunta. Professor, por que eu preciso de arte, né? O que isso vai acrescentar na minha vida? Eu vou fazer uma carreira que não tem nada a ver com artes. Então é a mesma coisa que eu perguntar para ele, assim, então por que você precisa se alimentar? Você precisa beber água? Por que você precisa ir à escola estudar? Pronto, vamos ver o aluno pode responder, né? Então você vê que todo ser humano, a gente tem que entender que todo ser humano, né, ele já possui por natureza o dom artístico, tá? O dom artístico. Então esse dom que a gente vai ver, a gente vai fazer uma discussão logo mais, que quando a gente fala que a gente já tem um dom artístico, a gente já nasce com um dom artístico, porque nós herdamos isso lá nos nossos ancestrais, né? Nos nossos ancestrais, que nós tínhamos, por exemplo, o homem de Cro-Magnon, né? Antes do Homo sapiens sapiens, né? E antes disso tivemos o homem de Neandertal, e que segundo os estudos falam que foi o homem de Neandertal, através de como ele era uma espécie humana nômade, né, que se deslocava de um canto para outro, principalmente na era glacial. Então foi feitos estudos que ele se deslocou na era glacial e ele descobriu caminhando, ele foi descobrindo que em outras partes, assim, chegando perto de cavernas, eles descobriram que desenhos que já foram feitos, né, por alguém, vamos dizer, por um ancestral superior a ele, né? Que, segundo fala, estima-se que foi o homem de Cro-Magnon, tá? Então, mas existe várias polêmicas, várias especulações que é feito, o estudo sobre nós, principalmente na parte evolutiva, ele ainda deixa muitas lacunas, mas mesmo deixando lacunas, dúvidas, é algo interessante, tá? Então, o que acontece? Então, você vê que antes da espécie Homo sapiens sapiens, né, um ancestral nosso, o homem de Cro-Magnon, né, segundo estimativas, né, ele iniciou a arte rupestre, tá? Então ele iniciou a arte rupestre. Então a gente faz esse aspecto histórico, então a gente já faz uma visão histórica sobre o que é a arte rupestre. Então nós vamos pegar essa visão histórica aqui da arte rupestre, da mesma forma, por exemplo, vamos pegar também uma visão histórica, antes de dar continuidade da arte rupestre. Cheguei à arte rupestre para poder a gente depois continuar. Mas antes, né, eu tenho que lembrar o seguinte, que uma outra visão histórica que a gente tem que ter é que, vamos dizer que lá, vamos dizer, há 40 anos, vamos dizer assim, lá quando a gente pega assim, nas décadas, se a gente for pegar uma faixa assim, da década de 60 até o final da década de 80, tá? O que acontece, né? Então, nesse período de 60 a 80, tivemos uma disciplina que ela era assim desvinculada, ela era separada da disciplina de matemática, que aula de desenho. E em algumas escolas existiam essa disciplina que a gente fala assim, nós vamos ter aula de desenho. Então, quando a gente fala aula de desenho, o que acontece? A aula de desenho naquela época era para a gente trabalhar, para a gente estudar assuntos como o que é um segmento de reta, o que é uma semi-reta, o que é uma reta, o que é um ponto e o que é um plano. Então, era isso que a gente estudava nas aulas de desenho,
tá? E que atualmente existem algumas escolas que quando a gente fala que teve artes, né, isso aconteceu muito quando iniciou já pegando-se já, vamos supor, metade da década de 80, né? Na segunda metade da década de 80, quando algumas escolas falavam assim, o aluno dizia assim naquela época assim, nós temos aula de artes. Pronto, o que que acontece? Aula de arte, a gente fica pensando mais aula de arte, aí quando vai ver, pensa-se que a aula de artes é para você fazer desenho, para você fazer todo o trabalho manual, né? Mas não, aula de artes é geometria. É geometria. Porque isso, então a gente vai abordar muito isso quando for assim, lá mais especificamente, lá na quarta parte do vídeo, né? Sobre como iniciar a aula de educação artística. Então, quando a gente falava assim que tem aula de artes, era aula de geometria. Aí, mesma coisa, lá quando eu falei a respeito da aula de desenho, você vai ter noções de reta, semi-reta, segmento de reta, para trabalhar com várias figuras planas, né? Triângulo equilátero, triângulo isósceles, triângulo retângulo. A aula de artes é geometria. Olha que interessante, tá? Então, isso é uma visão histórica. E agora, uma coisa particular que aconteceu comigo na minha época de estudante, foi no segundo grau, quando a gente falava assim, na época, o termo segundo grau, que é o segundo grau científico. Eu me lembro que um professor de física, aí foi que, com o tempo depois que eu fui analisar o que ele quis dizer, assim, que quando você está lendo um problema de física, eu me lembro que ele falou muito bem assim, que olha só, gente, toda vez que vocês forem ler um enunciado de física, façam o esquema, conforme vocês estão lendo o enunciado, façam o desenho, façam o esquema que ajuda. Então, essa coisa de fazer esquema, o que acontece? É que eu falo, nós temos o dom artístico da natureza de desenhos, de a gente conseguir desenhar alguma coisa, de esboçar, tá? O que acontece? Acontece que quando ele falou isso, que a aula, se você fizer o esquema que ajuda a você resolver o problema, e realmente dá certo de você fazer isso. Aí foi que eu fui pensar depois. Então, vamos dizer que houve uma pequena interdisciplinaridade da disciplina de física com artes. Porque realmente é verdade que quando você lê um problema de física, né, principalmente quando você lida com aqueles assuntos de cinemática, vamos dizer assim, movimento uniformemente variado, e outras também outros assuntos também relacionados à disciplina de física. É verdade que quando você lê um enunciado e se você fizer um esquema, se você desenhar ali, isso ajuda você a resolver o problema, né? Então com o tempo a gente já percebe isso, né? Já faz isso quando você lida com dicas de metodologia de ensino, você começa a captar essas coisas assim, tempos depois, né? Porque o raciocínio vai desenvolvendo e você vai analisando de uma forma mais aguçada, tá? Então, o professor de artes de educação física, ele pode falar a respeito disso. Ele pode falar a respeito que por que você encontra tantas figuras, né, nos livros, né, em qualquer livro que você tem, pode ser um livro de história, de geografia, né, você encontra desenhos. Isso está querendo dizer que a educação artística lida o tempo todo, 24 horas com artes, quando você sai na rua, que graças à arte, né, você consegue ter cada estabelecimento comercial, quando desenha, faz aquele o, é, aqueles desenhos assim próprios, né, designs, né, de cada empresa. Então, quando você faz o logotipo da empresa, então tudo isso graças a artes, né, a educação artística, tá? Então você vê, você teve esse pequeno aspecto histórico. E agora, então, voltando para a arte rupestre, o que acontece? Aí o professor pergunta, o que é arte rupestre, né? O que é arte rupestre? Então, quando vocês já ouviram falar de arte rupestre, alguns alunos vão responder, né? Às vezes tem aqueles alunos que gostam, né, a respeito, né, relacionado a, a assuntos pré-históricos, entendeu? Então, o que acontece? Se eu for mostrar aqui, vamos dizer aqui, se eu for mostrar aqui, ó, arte rupestre, aí o professor ele falar arte rupestre e mostrar aqui a figura, ó, aqui da arte rupestre, está aqui, ó. Aqui você vê, tá aqui, tá? Tá aqui a respeito aqui da arte rupestre, ó, tá aqui. Ó, a arte rupestre aqui.
tá? Então, se perguntar, aí tem outros desenhos aqui que a gente vê, né? Aí o professor, conforme vai explicando, fala, turma, vamos fazer uma pesquisa aqui, ó, a respeito aqui de arte rupestre, aqui tem mais desenhos que falam a respeito aqui, ó, tá aqui outro, ó, tá aqui da arte rupestre aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó, respeito, tá? Então, o que que acontece? Aí o professor ele pode falar sobre isso, né? Aqui tem um outro desenho que mostra, né, pessoas apreciando, né, entrando numa caverna através de uma excursão, né? Aí, por exemplo, tá aqui mostra, né, que provavelmente feita uma viagem de excursão e que mostra aqui alguns aqui, né, duas pessoas fazendo uma apreciação artística. Tá aqui, ó, fazendo aqui uma apreciação artística. Pronto. Então, o que que acontece? Tá lá. Isso é interessante falar sobre isso, né? Então, o que que acontece? Então, o que que é a arte rupestre, né? Aí a arte rupestre, né, vamos dizer, aí o professor pode dizer que ele é um termo, né, que denomina as figuras pré-históricas, né, encontradas em paredes, né, em tetos, né, em outras superfícies de cavernas e abrigos rochosos, né, abrigos rochosos, como as cavernas, por exemplo, né. Então você, aí quando a gente vai vendo, né, a arte rupestre, existem dois tipos de arte rupestre. Aí o professor já começa a desenvolver sobre isso, falar, né, com uma introdução motivacional, tá? Então, existe dois tipos de arte rupestre, né, que é a pintura rupestre, né, feita com pigmentos, tá? E existe também a gravura rupestre, né, que é composta, né, por imagens, né, que você vê que são gravadas em incisões na própria rocha. Tem aqueles. Então, vamos dizer assim que quando a gente vê um desenho, né, de arte rupestre, quando nós vemos um desenho de arte rupestre, o que, que acontece? Você vê que tem algumas figuras, né? Algumas figuras, eles são, digamos assim, que são feitas por pinturas, né, que os nossos ancestrais pré-históricos, né, a espécie humana pré-histórica, alguns usavam pinturas, né, pinturas, e outros usavam o quê? Outros usavam, fazia gravações usando, né, estacas, né, estátuas pontudas, né, que eles fabricavam e ficavam esculpindo assim na rocha, né? Então, quando a gente vê a respeito disso, então a gente fica pensando que isso mostra que nós herdamos o dom artístico lá dos nossos ancestrais, tá? Então você vê que então o professor ele pode apresentar arte rupestre, né, por meio de slides, né, mostrando animais representados em cavernas, em grutas, né, ou mesmo sobre superfícies rochosas ou ao ar livre. Quando a gente fala ao ar livre, um exemplo que você encontra muito assim, ao ar livre, a arte rupestre, por exemplo, quando você vai fazer uma excursão lá em São Raimundo Nonato, né, que fica lá em Teresina, Piauí, então, na Serra da Capivara. Então, você encontra muito assim, artes rupestres, né, ao ar livre, que você encontra. Muito interessante lá, né? Vale a pena fazer uma excursão lá para São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara, que você vai ver a riqueza de arte rupestre que tem lá, tá? Então, você também que não somente de animais, mas também de plantas e pessoas, que você encontra também desenhados, né, sobre as rochas, né, sobre as paredes, tá? Então, o que que acontece? Aí vem uma outra pergunta, né? Por que se estuda arte rupestre? Tá lá. Por que que se estuda arte rupestre? A gente fazendo essa visão histórica, né? Por que que a gente estuda arte rupestre, né? E o que que isso vai representar para a minha vida no cotidiano, quando você vê a arte rupestre, né? Não somente a arte rupestre, mas também outros tipos de artes, né? Então a gente tem que ver o seguinte, que como em qualquer obra de arte, né? Então, o que que acontece, né? Como em qualquer obra de arte, utilizam-se a interpretação, né? E às vezes é difícil e cercado de contradições, né? Então, o que que acontece? Qualquer obra de arte que você faz, quando você vai num museu, né? Quando você vai num evento, né? Que são apresentados muito assim na Academia de Belas Artes, né? Quando são apresentados obras, né? Pintores, né? Pessoas que entram no ramo, na profissão de quererem serem pintores, né, de trabalhar, né, de exercer a profissão, né, de pintura, né, de arte, o que que acontece? Então, quando faz ali uma pintura, então você olha aquela pintura, a própria pintura te desafia de você fazer uma interpretação e por que que existem as contradições? Ah, mas a outra pessoa já pensa diferente. Mas isso que é bacana, haver essas contradições. Ah, eu não concordo, eu acho que a pintura está passando uma outra coisa, acho que a pintura não é isso que você está dizendo, tudo. Não importa.
Essas discordâncias, isso é muito importante para desenvolver a capacidade de interpretação, tá? E isso quer dizer que quando o aluno ele vai ver qualquer enunciado que vai fazer numa prova de concurso, ou ele vai até nas provas bimestrais da escola de outras disciplinas, isso aí ele vai ficar tão condicionado a fazer interpretações, né, de linguagens não verbais, né, porque quando você trabalha com artes, né, principalmente na arte rupestre e outros tipos de artes, quando você está no museu, você vê pinturas históricas da história do Brasil, né, que tem muito. Então, o que acontece? Então, isso aí ajuda a você desenvolver o raciocínio. Esse que é o objetivo principal, tá? Então, o que acontece? Então, por outro lado, né, é bom haver contradições, né, para o desenvolvimento do raciocínio, para o desenvolvimento cerebral, para a reprodução de neurônios. Isso é muito importante ser falado isso, tá? Então, é por isso que existe a disciplina de filosofia, né, já fazendo uma interdisciplinaridade, né, de arte com a filosofia, porque a filosofia ela trata nessa questão de reflexões, questionamentos, né, de você ter dúvida, você olhar assim, você interpreta, você dá opinião a respeito daquela pintura que está passando para você, tá certo? Então, para você ver que o próprio os nossos ancestrais pré-históricos, você vê que eles já faziam esse tipo de interpretação na época. Eles olhavam assim, a gente parte do pressuposto, a gente acha que deve ter sido isso que os nossos ancestrais, vamos dizer, o homem de Cro-Magnon que fez aquela pintura ali na parede, ou então dentro das cavernas. Aí chegou um contemporâneo dele, que especula-se que seja o homem de Neandertal. O homem de Neandertal, segundo estudos, né, foi contemporâneo com o homem de Cro-Magnon. Aí o homem de Neandertal, qual é o que o homem de Neandertal focava mais? Focava mais a busca de alimentos, de fazer atividades predatórias, de caça, né, de caça aos outros animais. Aí ele olhou assim, viu uma escultura ali, viu e ele ficou olhando assim, ué, mas quem é que fez isso? Aí alguns falam que certamente não foram os homens de Neandertais, foram algum é, mais evoluído que eles, né? Então eles mesmos interpretavam partes da especulação que os homens de Neandertais interpretavam aquelas pinturas já feitas pelos homens de Cro-Magnon, tá? Interessante isso, né? Agora, aí fala, mas como é que pode provar isso, professor? Mas não se pode provar. Mas a gente faz, por isso que a gente faz atividade junto com outras disciplinas, né? A gente tem que utilizar atividade multidisciplinar com arqueologia, com antropologia. Então, o que acontece, né? Vamos dizer que a educação artística, ela não trabalha sozinha, ela trabalha com outras disciplinas. Trabalha até com o ramo da psicologia, tá? Até com o ramo da psiquiatria, para você ter uma noção, tá? Então, quando se observa uma obra pré-histórica, né, ela pode ilustrar o quê? Aí você olha assim e faz a interpretação. Pode ilustrar cenas de caça, né, cenas de ritual, né, cenas do cotidiano ter caráter mágico também, né? Então, vamos dizer que é uma forma de se expressar com o uso da linguagem visual, né? O que a gente tem de linguagem visual? A gente lida com linguagem visual o tempo todo. Você está na rua ali, você vê placas ali, você vê vários anúncios, propagandas, desenhos ali. A gente lida com linguagem visual. Não importa onde você esteja, né? Dentro da sua casa, no seu trabalho, na rua, a linguagem visual está presente 24 horas, sem interrupção, tá? Então, essa ideia, né, é associada com o famoso discurso, né, de que se a pessoa não entende uma explicação, por meio de escrito ou de linguagem falada, então qual é a alternativa que usa, né, quando a gente fala de linguagem visual? Então a alternativa é desenhar, né? Aí vem aquela pergunta que faz: você quer que eu desenhe para entender? Que é falado isso, né? Então você vê que é um tipo de pergunta retórica, né? Ou para outros, né, é um tom de deboche quando você fala: entendeu? Quer que eu desenhe, né? Olha como é que você vê que com essa expressão ela foi criada a partir do estudo, né, de arte, né, lidando com desenhos, né, com figuras geométricas, tá? Então, deixando claro que se não fosse arte, né, como é que você ia ter possibilidade de fazer uma construção de uma casa, né, construção de vários tipos de habitações, né, e vários tipos de objetos, né, móveis, né, como automóveis. Os primeiros automóveis foram feitos, foram projetados, né, graças devemos à aviação, né, que antes de concretizar a construção dos primeiros modelos aéreos, né, então
primeiro foi feito desenhos, né? Que você encontra documentos. Isso é arte, gente. Então é isso que você estuda artes, tá? Então, se você hoje tem uma carreira sucedida, eu estou fazendo uma carreira que não tem nada a ver com artes. Sim, mas graças ao estudo de arte que você teve numa escola e sendo a educação artística sendo de uma maneira bem dada, bem transmitida, então você deve agradecer ao estudo de artes, né? Porque ele me deu a possibilidade de desenvolver o raciocínio, de você assimilar as coisas de uma maneira mais rápida. É isso que a disciplina de educação artística passa para você. É uma disciplina que tem uma ligação com matemática, né? Por causa da geometria, aula de desenho, aula de arte propriamente dito, né? Que é relacionado com estudo de figuras geométricas, né? Tem que entender isso, que você estuda figuras geométricas de uma maneira bem dada, desenvolvida, para você desenvolver o raciocínio numa carreira que não tem nada a ver com artes. É isso que tem que frisar, é isso que o professor ele deve implantar na cabeça do aluno, isso, tá? E você vai ver que funciona, porque isso aí, vamos dizer, é lei universal. E isso dá certo, pode ter certeza que dá certo, tá? Então, o que que acontece? Então, é que eu falo, se não fosse estudo de arte, né? Então, você vê que, como é que as placas de sinalização de trânsito, aí você tem aqui, ó, tá aqui, ó. Olha lá, se não fosse o estudo de arte, né? Como é que você ia ter isso aqui, ó? Quando você tem aqui as placas de sinalização de trânsito aqui, ó, que você mostra, ó, estão mostrados os esquemas aqui, ó, os esquemas de como você deve, falando dos procedimentos, né, de como você deve ser um bom condutor, ou então quando foi feita várias placas, olha só, gente, então quando a gente fala de linguagem visual que a gente vê o tempo todo, o exemplo comum que nós vemos é relacionado justamente às placas de sinalização, tá aqui, ó. Placa de sinalização aqui, aí o professor de arte, né, ele pode levar, né, ó, a dica que eu dou, ó, ele pode levar, ó, esses desenhos aqui, tá? Esse exemplo aqui de placa de sinalização, que quando você olha assim, a gente interpreta rápido, de tanto a gente ficar olhando, 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 né? E você vê que a imagem, é como fala aquela frase, a imagem já diz tudo. Então, quando você vê uma imagem, é que fala, a imagem, ela facilita o seu aprendizado, né? Lembra daquela que eu falei, da história, né, a respeito do professor de física? É a mesma coisa, quando você está lendo o problema, você olha ali, faz o esquema que ajuda, né? Tá aqui. Aí mostra aqui, ó. Aí mostra aqui, vamos ver, ó, mostra aqui, ó. Aí mostra, por exemplo, exemplo aqui, armadilhas no trânsito, tá aqui, ó. Mostra aqui a respeito de armadilhas no trânsito, aí mostra aqui que mostrando assim pelo desenho, né? O próprio desenho mostra, né? Para dar uma aula educativa no trânsito através de esquemas que ajudam muito e facilita a assimilação, né? Então tá aí, mostrado aqui, ó, isso aqui é um exemplo que fala, né? A respeito aqui. Então você vê que você tem as placas de sinalização de trânsito, né? Que se não fosse o estudo de arte, de educação artística, como é que as placas de sinalização de trânsito iam ser criadas, né? Então você vê que o professor ele pode trabalhar, né, com os alunos utilizando placas de sinalização de trânsito, né, de fazer um projeto. Então e você vê que as sinalizações de trânsito, né, como eu havia falado, eles são exemplos, né, clássicos de linguagem visual, tá? Então você vê em hospitais, só de você assim olhar a foto de uma enfermeira com o dedo indicador, né? Ela encostando assim nos lábios, né? De maneira perpendicular aqui, ó, ao lábio, né? Fazendo assim, ó, né? Que está indicando silêncio. Só de você olhar a imagem ali, então você vê que ali você vê uma aplicação de estudo de artes, né? De educação artística. Por isso que fala, educação artística tem a ver com instruir, você tem instrução. Se você está na escola, você recebe para você ser instruído, de você ter um mínimo de educação, de você ter um mínimo de noções básicas, né? Educação física, você tem um mínimo de noções básicas para você desenvolver a sua linguagem corporal, tá certo? É a mesma coisa, né? Então você vê, inclusive, né, ilustrações, né, de, por exemplo, que você encontra também, assim, não só da foto da enfermeira, como você tem ilustrações de proibido fumar, né, de proibir o uso de telefone celular quando você está no interior de agências bancárias, né, que você olha ali, é proibido o uso de celular, aí mostra ali o desenho do celular e corta para dizendo que é proibido, e a pessoa que olha aquilo entende muito bem.
De tanto você olhar, haver até aquelas pessoas que não entendem, não interpretam, não teve desenvolvimento de interpretar desenhos, aí os próprios, né, funcionários responsáveis lá, os seguranças, têm que mostrar, ó, ali a placa está indicando que não pode usar celular, não pode fumar, né? Então está mostrando ali tudo. Então tem aqueles que servem como também orientadores, né? Porque tem aquelas pessoas que realmente, né, não sabem. Às vezes fala assim, porque está fingindo, olhou, finge que não viu. Não, tem pessoas que realmente não sabem. Isso não é ingenuidade. Existem aquelas pessoas que não sabem olhar um desenho e não sabem interpretar, porque não foi instruído, não foi educado a fazer isso, tá? Então a gente tem que ver muito a respeito nisso, né? E outra coisa também que é interessante que o professor de artes ele pode fazer é em relação, por exemplo, você tem as bandeiras, né? Você tem aqui as bandeiras, principalmente a bandeira do Brasil. Você vê que cada país, cada estado e tudo, você tem as suas bandeiras, né? Então isso está querendo mostrar o quê, né? Por que foi feito, por exemplo, a bandeira do Brasil, né? Então aqui e uma outra coisa interessante que pode fazer também uma visão histórica, uma interdisciplinaridade um pouquinho com a história, a respeito de que a bandeira do Brasil ela passou por várias transformações até chegar à bandeira do Brasil que nós conhecemos, né? Então tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, tá aqui. Tá lá. Olha só. Aqui tá mostrando, ó. Tá aqui. As várias transformações por qual a bandeira passou. Essa aqui foi uma das primeiras, né? Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. Essa aqui foi uma das primeiras, ó. Essa aqui foi a primeira que foi mostrar aqui, ó. Aqui tá mostrando aqui, essa aqui é a primeira. Aí, ó, vai passando as várias transformações que passou. Tá aqui, ó, mostrando aqui a respeito, ó, as várias transformações. Tá aqui, ó, tudinho, né? Mostrando aqui, ó, até chegar aqui a atual, ó. Até chegar aqui a atual, né? Tá lá. Tá mostrando aqui. Então você vê, né? Interessante aqui, ó, mostrando aqui de longe, ó. Tá? Eu vou na parte então assim de apreciação de arte rupestre. O que eu posso dar dica, né? De tanto foi falado a respeito de arte rupestre, o professor eu dou a sugestão aqui que o professor ele pode passar. Esse exercício aqui ele já está disponibilizado aqui no espaço, tá? Em anexo aqui que eu já coloquei que ele pode acessar, tá aqui, ó. É a respeito desse exercício aqui, ó, tá? Tá aqui. Tá aqui o exercício que é falado aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Só para mostrar aqui para vocês, tá? Tá aqui. E o que que tá querendo dizer esse exercício? Ó, vou mostrar aqui novamente, né? Ó, só para vocês terem uma ideia. Tá aqui, ó. Aí o professor ele pode fazer uma pausa. Ele faz a pausa aqui, ó. Ele pode olhar daqui mesmo, ó. Ele pode passar esse exercício para os alunos, tá? Ele diz assim, ó, por exemplo, aqui tá dizendo apreciação artística. Como tudo começou. Aí mostra lá o que tá mostrando aqui, ó. Tá mostrando aqui, ó. Tá mostrando aqui um homem da caverna, né? Ele está apreciando essa arte rupestre aqui, esses desenhos, né? Desenhados na parede, ou não sei se está desenhados ou esculpidos, né? Que aqui está muito esquemático. Mas não importa, está mostrando ali os desenhos, né? Feito por o homem de Cro-Magnon, né? Superior a ele, né? Sucessor a ele, vamos dizer assim. Aí está mostrando aqui que o homem de Neandertal ele está fazendo uma interpretação, né? Mostrando que ele está mostrando aqui fazendo uma interpretação visual. Aí está dizendo assim, aí o outro, né? O outro aqui, esse aqui está falando assim, ó. De certo, há uma semelhança extraordinária e ousados contornos naturais da caverna acentuam o senso de perspectiva, né? Fazendo de você um artista muito à frente de seus contemporâneos. E agora, por favor, vá lá fora e mate alguma coisa para o jantar. O que está querendo dizer com isso, né? Qual a interpretação que ele fala? Ele envolve duas coisas, né? Ele une duas coisas diferentes aqui, né? Ele fala primeiro da apreciação artística feita por outro tipo de espécie humana, né? Aí daqui a pouco ele fala no final aqui, agora por favor vá lá fora e mate alguma coisa para o jantar. Aí tem aqui as perguntas que é feita, né? Ó, tá aqui, ó. Aí a pergunta é feita aqui, ó. Tá aqui a pergunta. Aí ele fala: qual dos precursores do homem melhor representa o tipo primitivo, grotesco e hirsuto, conhecido como homem das cavernas, né?
Aí a resposta, né? A resposta é quando ele pergunta qual dos precursores do homem melhor representa o tipo primitivo. Então, esses são os tipos primitivos que estão apreciando essa arte aqui, né? E a resposta é o homem de Neandertal, tá? E depois, porque o homem de Cro-Magnon, né? Ele já era o homem de Cro-Magnon, ele já era idêntico ao homem moderno como nós, né? Então, e os anteriores, a Neandertal, eles eram realmente assim, tinham uma característica um pouco simiescas, tá? Então, aí mostra que o Neandertal é que estava fazendo essa apreciação artística segundo essa interpretação aqui, né? Aí ele faz uma outra pergunta. Que ideia procura passar o desenhista com um cartoon acima? Então, isso aí já é um pouquinho de uma interpretação de artes. Olha que interessante de fazer isso, né? Aí ele fala, que ideia procura passar o desenhista com um cartoon acima, né? O cartoon aqui. Aí ele fala que o homem primitivo, né, apesar do senso artístico que revelava, né? Então, você vê que ele já tinha um senso artístico, né? Isso aí, então, essa questão aqui, ela foi baseada segundo os estudos dos pesquisadores que fizeram essa especulação de tanto estudar, junto com a arqueologia, fazendo escavações, eles deixaram como verdade isso. Então ele fala, tinha um pouquinho de senso artístico? Talvez sim, né? Mas só que, apesar disso, né, ele ainda levava uma vida de atividade caçadora, como eu havia falado antes, né, dessa atividade caçadora. Por isso que eu sugeri que o professor de artes ele pode passar esse exercício aqui para a aula de arte, né, de educação artística, né? Ele ainda leva uma vida animalesca, né, para sobreviver à custa da caça, já que ainda não havia descoberto o que? A agricultura. Olha só, o homem de Neandertal, né? Então, quem realmente descobriu a agricultura? Aí mostra, aí tá, já é um outro assunto que fala a respeito, né? Já foge um pouquinho de arte, né? Mas pode falar a respeito disso só de uma maneira assim, né? Só para poder acrescentar, dar uma riqueza melhor na resposta, tá? Que nessa agricultura começou com o homem de Cro-Magnon, tá certo? Beleza. Aí depois, depois desse exercício, aí o professor ele pode discutir, né, debater, falando assim, que, por exemplo, aí vem outras questões que fala, né, será que eles, né, será que era a pura vontade de produzir arte, né, aí já é na parte do homem de Cro-Magnon, né, que fala, será que o homem de Cro-Magnon, né, eles desenhavam, será que era a vontade de produzir arte? Será que é puramente a vontade de desenhar, né? Será que era para registrar os animais que foram caçados? Essa é outra pergunta, né? Então, quer dizer, eles abatiam um animal, né? E depois, né, eles registravam esse abate, né? Eles faziam aquela aventura, já que o dom artístico dado pela natureza, né, impulsionou ele é como se fosse um troféu. Tá lá, é como se fosse um troféu, né? Abateu o animal, daqui a pouco pega lá e ele desenha, né, o animal. Então, ele reproduz, faz um contorno semelhante ao animal que ele caçou, né? E você vê, aí a gente faz a pergunta: quais foram os outros motivos que teve, né, que levaram uma comunidade a usar muito do seu tempo e esforço, né, na execução da arte, né? Então fica essa pergunta, né? Quais foram os outros motivos, né, que levaram uma comunidade a usar muito de seu tempo e esforço na execução da arte? Não poderia simplesmente, como eles tinham que executar atividade de subsistência, né, de caçar o animal e se alimentar do animal, né? A subsistência, quer dizer, não, eles foram mais além disso, né? Eles ainda queriam ter um tempo para desenvolver a arte. Como é que pode isso, né? Então, uma outra coisa interessante é que as imagens têm sido usadas para desvendar a aparência da fauna e da flora daquela época. Olha só que coisa interessante. Então, quer dizer que, vamos dizer que os nossos ancestrais, eles deixaram uns pré-requisitos para nós. Hoje em dia, de cientistas atuais, eles deixaram tipo assim uma etapa inicial, eles já deixaram assim um toque de mistério, né? Eles deram uma etapa inicial de se aqueles animais que estão ali desenhados, né? Mais ou menos assim, para mostrar para a gente, né? Como é que eram os animais naquela época, né? Então, a aparência da fauna e da flora, lembrando que não só animais, mas também eles desenhavam flores também e folhas também, vegetais também. Olha, muito interessante, né? Interessantíssimo mesmo. E o que acontece? Bom, para finalizar essa primeira parte, né? Então, vamos dizer assim,
vamos dizer, se não é possível decifrar, né, com precisão os desenhos, né, pelo menos é fundamental estar atento às técnicas de produção, de você também ter as técnicas de produção, né. Aí entra a cena, né, da arqueologia, né. Por quê? Entra a cena da arqueologia, por quê? Porque a arqueologia ela registra, né, as informações, né, como estilo, maneira de pintar, né, ou gravar, largura das linhas, né, e também é interessante também que às vezes encontrar, porque a arqueologia lida com escavações, né? Então você vê que nessas escavações assim eles encontravam assim instrumentos, né, que eram usados para fazer para poder gravar, né, na parede, né, para fazer, se não for pintura, e pode fazer incisões, né, de você fazer gravar, né, fazer o desenho através, né, de gravar. Então, vamos dizer que a arqueologia fazia aquelas escavações ali e era encontrada próxima de fontes de água, né? De água mais próxima, né? E assim por diante, né? Então, o que que acontece? Que às vezes assim eles estavam fazendo lá o desenho, então às vezes eles gravavam em fontes de água mais próximas. Não sei, isso é uma especulação para poder pegar os instrumentos, molhar ali na água para fazer limpeza. Eu não sei, essa é uma coisa que é uma cena que a gente cria que a gente acha que deve ter sido assim, tá? Então, e você vê que próximo aos desenhos, né, pode haver objetos, né, e ferramentas de caça, né, enterrados, né, e em seguida podem ser feitas escavações arqueológicas depois, né, falando sobre isso. Então você vê que os registros, né, da arte rupestre, né, podem dar pistas, né, a respeito da cultura, né, aí já entra muito nessa parte da antropologia que fala, né, então e até das crenças, né, daquela época também. A gente olha assim, o que que eles acreditavam em quê, quais eram as crenças que eles utilizavam, quais eram as atividades, os rituais que eram feitos, né? Porque especulo-se que eles acreditavam muito nessa parte de coisas místicas também, né? Que vai uma coisa assim também de metafísica que vai além do material, né? A coisa de magia também, especula-se que eles também através dos desenhos, né? Eles também envolviam também crenças, né? Através de crenças espirituais, né? Coisas de magia, entendeu? Então, pessoal, então essa foi a primeira parte, né? Então espero que tenha servido assim, de utilidade, né? Que o professor de arte ele pode utilizar para poder desenvolver, pegar, fazer um resumo dessa primeira parte. Ainda tem as outras partes, tá? Tem as outras partes e que são, na verdade, são 4 partes, né? Então são 4 partes que já estão disponibilizadas aqui embaixo, as 4 partes, e que ele pode utilizar essa introdução motivacional que tem a função de despertar o interesse do aluno. É isso que, que a gente foca, né, quando a gente dá essa dica de metodologia de ensino, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, um abraço e até lá.